Gente, tem uma criancinha gritando aqui. Peraí. Pronto, vamos. Olá, nós somos o Futuro Possível e estamos muito felizes com a participação nesse evento virtual. Obrigada, Ampla, pelo convite. E agora a Lua vai apresentar nosso coletivo. Eu sou a Maria Clara. Então vamos lá. Bem-vindos todos ao futuro, né? Ao futuro na perspectiva do futuro possível. Pode passar, Thaís. A gente vai começar falando um pouco quem nós somos, né? A gente é uma plataforma de pesquisa, tradução e disseminação de narrativas regenerativas sob múltiplas perspectivas. Então, a gente tenta trazer diversos recortes de realidade, né, para o diálogo dentro dessa ideia do que seria um futuro possível para nós e para o planeta. A gente acredita que a gente ajuda a ancorar, né, esse processo de tecer essas narrativas diversas para a contribuição, né, dessa construção de um futuro possível e desejável para a gente, reconhecendo nesse processo tanto agências humanas quanto não humanas nesse processo de regeneração. Pode passar, tá? Onde vocês podem encontrar a gente antes de começar, né? Vamos falar sobre isso. A gente tem um perfil no Instagram, uma comunidade no Telegram e uma revista no Medium. Esses canais são canais que a gente entende todos eles como canais de educação, então são lugares onde a gente compartilha em diferentes níveis os conhecimentos que esse grupo de pessoas vem acumulando. Nós do coletivo, a gente, de uma maneira geral, entende que a nossa missão passa por esse lugar, né, de educação e de disseminação desses aprendizados que a gente vem acumulando, cada um na sua perspectiva, no seu momento, né, na sua dimensão. Pode ir, Thaís. Quem nós somos? Eu sou a Lua. Eu sou, hoje, né, eu digo que eu sou pesquisadora de narrativas regenerativas, mas eu tenho uma história na comunicação como diretora criativa. Sou mãe, mãe do Matheus, da Sofia, do Benjamin e da Helena, e contribuo dentro desse coletivo, dentro de dois eixos, que é o eixo de comunicação e o eixo de educação. Acho que a Ana podia falar um pouquinho sobre ela. Oi, eu sou a Ana, sou formada em Engenharia Civil aí na UFSM, estou fazendo meu mestrado agora na UFSM também, dentro da arquitetura, nessa área de sustentabilidade. No futuro eu participo do braço de comunicação, também faço parte do time de criação e acho que basicamente é isso. Pai Maria. Eu sou a Maria Clara, há mais ou menos 2 anos pesquiso mudanças de paradigma, culturas regenerativas, principalmente no último ano, e também trabalho com comunicação. Sou documentarista, atriz e apresentadora, e no futuro também faço essa parte de comunicação e criação audiovisual. Eu sou a Thaís, prazer. Eu me formei em Ciências Holísticas na Schumacher College, em busca de aprofundar e entender um pouco mais a essência da vida, tanto biologicamente quanto de forma espiritual. E eu trabalho dentro do braço de educação, dentro do Futuro Possível, para criar mais culturas regenerativas. E esse que está aqui na apresentação com a gente, mas não está aqui na roda de conversa, é o Lucas, que ele é sociólogo, formado em Edimburgo, é consultor, designer, facilitador de processos, e ele trabalha com a gente na área de cultura. Isso. E aí a gente sempre gosta de abrir todos os espaços de diálogo a partir dessa premissa, né, dizendo que esse aqui não é um espaço de certezas absolutas, ele é um espaço construído por essas 5 mãos, né, costurando essas 5 histórias, e construído a partir do diálogo com outros protagonistas também que estão atuando, né, dentro dessa área da regeneração. É um espaço, antes de tudo, em que a gente vive as nossas perguntas coletivamente, né, entendendo que essa sabedoria coletiva ela é o caminho para a construção desse futuro possível. Pode ir, Thaís. E aí, para a gente começar aqui, todo mundo na mesma energia, no mesmo campo, a gente vai abrir um campo para a gente se centrar, estar presente juntos no que a gente vai trazer aqui de conteúdo. Então, eu vou pedir para todo mundo sentar com a coluna reta, nos isquios, fechar os olhos e trazer uma respiração profunda.
Então, a respiração ela vai vir desde o umbigo e enchendo o ar, levando o ar até o peito. E quando soltar, vai soltar tudo pela boca. Então, inspira. E solta todas as expectativas, todo o controle. Mais uma vez, inspira. E relaxa. Entrega para a terra de volta o ar que ela te dá. E a última vez, inspira. E expira. Sente essa âncora do momento presente. O ar que toca a sua pele aqui e agora. O ar que entra e que sai do seu corpo. E vamos fazer 1 minutinho de silêncio. Devagar. Esfrega uma mão na outra. Sente o calorzinho das suas palmas. Traga as suas mãos até o olho. Sente a energia do seu corpo para receber esse conteúdo. E devagar as mãos descem, os olhos se abrem. E nos reencontramos aqui juntos. Bom, então começando falando um pouco sobre o contexto do momento que a gente está e toda a narrativa de mundo que a gente vem trazendo até agora. A gente vem de um processo marcado desde a Revolução Industrial, obcecados por soluções milagrosas e respostas rápidas. Então, a gente tem focado muito mais no resultado do que no processo, seja no nosso trabalho, nas nossas criações, no nosso modo de vida. Então, a gente fica pensando muito em produzir, sai do nosso ritmo interno e acaba muitas vezes ignorando a nossa individualidade e aquilo que a gente tem para trazer para o mundo. Então, a gente tem essa crença de ser rápido e não gastar tempo com perguntas, teoria, filosofia. Pode passar, Thais. E quando a gente nega essa individualidade, toda a bagagem que a gente traz de cada um para a constituição do indivíduo que a gente é, quando a gente nega essas teorias, quando a gente nega a sabedoria e a gente valoriza só a prática, só o fazer, ignora o fato de que toda ação é baseada nessas ideias e crenças que são construídas ao longo da vida, a gente chega nesse estado que a gente está hoje, em que muita gente sofre de burnout, que a gente acaba focando muito no trabalho, esquece as outras áreas da nossa vida. Pode passar. Então, esse é um momento, principalmente esse momento que a gente vive agora, né, da quarentena, que a gente é obrigado a parar, que a gente é obrigado a entrar em contato com as nossas sombras e redescobrir como funciona o nosso ritmo interno. É um momento que a gente é obrigado a repensar essa presença humana na Terra, né, e questionar profundamente essa nossa maneira de pensar, nossa visão de mundo, o nosso sistema de valores e o que a gente valoriza, o que é ter sucesso e o que de fato é importante na nossa vida. Outra coisa que, complementando isso que a Ana falou, essa visão vem muito do iluminismo, porque a gente tem essa visão, como a gente mostrou no último slide, bastante, com muita influência eurocêntrica, né? Então,
não é como se não houvessem outras formas de pensar no mundo. Existem muitas outras, mas a gente criou modelos que se baseiam nessa concepção, né? Depois também com American Way of Life. Então, foi tudo sempre indo para essa lógica de sempre consumo maximizado, lucro maximizado, e que vem dessa lógica de mercantilização da vida, né? Então, a gente cria um sistema de consumidores e não de cidadãos. E não é que o iluminismo, né, e todos os pensamentos que vieram daí, principalmente a racionalização, a divisão, né, do todo em partes, não é que isso seja ruim. Isso foi ótimo e é uma ótima descoberta, essa percepção racional. Mas isso tem que estar junto, né? O que a gente traz aqui com a visão regenerativa é que isso está também dentro de uma visão holística. Então, isso é parte, é uma forma de saber, uma forma de perceber a realidade, mas não a totalidade. E, eu acabei adiantando esse slide, na verdade, que é justamente sobre isso, né? Sobre vivemos um sistema de orientação cultural que começou no iluminismo e que até hoje ele vem nossas formas de se organizar socialmente, economicamente, politicamente, tem as raízes, né, desse sistema nesse imaginário dessa época, e que era um imaginário muito específico, né, criado por principalmente homens brancos europeus. Então, e ele não se adequa aos problemas desse momento, que são muito complexos, né, que envolvem as crises, principalmente uma ameaça da vida humana, né? E não só da vida humana, mas de uma crise multiespécie. Então, olhar somente com essas lentes está dificultando a nossa percepção nesse momento, é o que a gente acredita. Pode passar, Thaís, por favor. Eu só queria te complementar que a gente começa a ver diversas consequências, quase em cascata, acontecendo em diversos lugares, que vem dessa forma de pensamento, que nem vocês estavam falando, né? Então, um jeito, uma lente de enxergar a vida que traz diversas consequências na nossa ação que acabam trazendo as crises atuais que a gente está vivendo, né? E como a Ana falou, né, como se o corona, falando desse contexto atual, é como se fosse uma hiperlente de aumento para essa interconexão das crises, né? Porque a gente costuma ver as crises como separadas, a crise ecológica, social, política, econômica, mental, só que todas elas estão interconectadas. Quando você vê que como que as agências não são só humanas nesse processo de Gaia maior, né? Porque tem um organismo, né, um vírus, que ele é capaz de desencadear uma crise mental, política, econômica, social. Então, está tudo realmente conectado. De saúde. Aqui é mais visível, né? Mas aí, né, ela tem todas do lado dela. E aqui a gente fala, continuando nessa visão do contexto, que a gente não se dá conta dos limites planetários, né? Porque nessa visão de lucro maximizado. Tem a Kate Raworth, que é uma pesquisadora de economia, que escreveu um livro que chama Economia do Donut. Ela coloca uma visão, né, econômica para esse século XXI. E ela se baseia em 9 limites planetários que foram criados pela revista Nature. E a gente já ultrapassou vários deles, né? Então, não é nenhuma questão de que, nossa, queremos abraçar a árvore, queremos uma visão holística, super linda. É uma questão real, não há espaço para esse mundo continuar, né? Para que as pessoas que não têm esse ritmo de consumo, se elas entrarem nesse ritmo de consumo desejável, o mundo não vai aguentar. Na verdade, tem uma pequena parte da população mundial que consome mais do que 5 terras, né? Tem alguns dados nessa linha. Então, não há espaço, né, nesse planeta que é limitado, que tem estrutura limitada, né? Então, é um olhar para isso, que a visão da regeneração chama atenção. E aí a gente começa a entender que a gente vive
nesse mundo que a nossa visão está fragmentada, que nem a Maria falou, esse pensamento de quebrar as coisas em parte, perder essa questão do todo e olhar muito especificamente para cada um dos sistemas. E aí a gente começa a olhar para o sistema de saúde, para o sistema de alimentação, para o sistema ambiental, todos separados. E a gente começa esquecendo que eles estão interconectados numa teia de vida onde existem inúmeros relacionamentos de interdependência ali. E que na nossa cabeça talvez eles sejam separados e compartimentados para que a gente consiga entendê-los racionalmente e logicamente. Mas que a complexidade da existência real deles é da interconexão. E a gente começa a entender o todo, né, o completo, como a soma das partes. E, na verdade, a gente vai falar um pouco mais do que esse todo ele não é apenas a soma. Então, se a gente for pegar uma metáfora, né, do seu corpo, o seu corpo não é a soma de todos os seus órgãos. Você, como pessoa, é muito mais do que a soma dos seus órgãos. Existem inúmeros fatores que emergem dessa combinação, dessa comunidade de seres, de bactérias, de células, que é o seu multiorganismo. Então, e dentro dessa visão de separação, de fragmentação, de colocar cada coisa numa caixa e deixar de ver a interconexão, a gente se separou da natureza. Então, nessa visão iluminista, lá atrás, que tem muita consequência no nosso pensamento europeu de hoje, a gente entende que a mente é separada do corpo e que a mente ela é algo do ser humano, a inteligência ela é algo do ser humano. E aí toda a outra natureza volta a ser máquinas ou organismos não inteligentes. E aí a gente começa a se separar cada vez mais da comunidade da Terra, da comunidade da vida. E aí a gente traz essa visão como uma única visão. E a gente esquece da diversidade de cosmovisões de vida. A gente dá uma supervalorização à racionalidade, à objetividade, a controle, a coisas rápidas. A gente vive num guarda-chuva de um olhar colonial, patriarcal, que a gente vê o desenvolvimento como meta, se divide entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Existe um jeito, que nem a Maria estava falando, né, consumista de sucesso dentro de uma linha de vida do ser humano. Tem uma história que a gente vive sobre ela, tentando se encaixar dentro desse modelo de narrativa que nós vivemos. Uhum. E aí, para a gente conseguir abrir um pouco os olhos para imaginar ou entender que existem outros jeitos de contar a nossa história na Terra, que existem outros jeitos de ver a vida, a gente traz a história, né, da inteireza autêntica. Então, em vez de a gente olhar o todo, a totalidade, como a soma das partes, 1 mais 1 mais 1 igual a 3, a gente começa a entender que na vida, na matemática talvez possa fazer sentido, mas na vida, o inteiro ele é maior do que a soma das partes. Ele é algo que emerge daquelas partes trabalhando juntas. Porque existe uma complexidade muito maior do que a gente consegue perceber analisando apenas as partes. Então, quando você consegue olhar de verdade a visão real do todo, é o que emerge a partir dele. Que nem a gente estava falando do corpo. Você é muito mais do que a soma de alguns órgãos que existem dentro de você. Tem a sua consciência, o que você pensa de você, quem você é, a sua experiência de você é muito única. E quando a gente fala da gente, com mais propriedade dentro da nossa pele, a gente consegue entender essa experiência. Mas isso cabe para outros seres também. Então, quando a gente pensa em aula de biologia, que a gente vai abrir um sapo para entender as partes dele, na verdade a gente não está entendendo o que aquele sapo é. A gente está entendendo as partes biológicas, os órgãos daquele sapo, mas o que ele realmente é, a gente não consegue entender a partir da análise das partes. Mas existe sempre uma representação do todo dentro da parte, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu só queria dividir essa frase do Henry Bortoff, que é um filósofo que estuda bastante essa ciência que não é separatista, que é uma ciência da união, que olha as qualidades além das quantidades. E aí ele fala que a maior dificuldade de compreensão vem do hábito estabelecido de ver as coisas isoladamente. Então, eu vou olhar aqui o sistema de saúde, mas eu não estou relacionando ele a todos os outros sistemas que estão falhando juntos e que estão aqui colaborando para que essas crises aconteçam. E aí a gente vem falar dessa coisa do todo que está presente na parte. Então, aqui, dentro dessa visão qualitativa, quando a gente une, né, o quantitativo com o qualitativo, a gente consegue ter uma visão mais inteira.
E na visão qualitativa, a gente consegue entender que essa interesse, ela se manifesta nas partes, porque um faz parte do outro. Então, eu consigo ver dentro da folha de uma árvore os padrões de uma árvore, da árvore da qual ela faz parte. E dentro de uma árvore, eu consigo ver os padrões da floresta da qual ela faz parte. Então, a gente vai quase em camadas entendendo essa representação do todo dentro da parte. E a gente consegue fazer uma esticada muito maior do que isso, como a sequência Fibonacci, que é uma sequência do pi, que está presente em inúmeras formas no corpo humano, nas conchas, nas nuvens, etc. A gente consegue olhar as veias das nossas mãos junto com as veias das folhas das árvores e começa a ver padrões se repetindo. Começa a entender que o todo e o universo, ele se repete, como ramificações do nosso sistema nervoso e ramificações de fungos, e ver que essas similaridades vêm dessa interesa. E aí eu trago aqui mais 2 fases do Henry, que ele fala um pouco sobre a inspiração dele, que é Goethe, que foi um escritor de romance, pintor, ator, ele fez várias coisas, e inclusive ele era um cientista das qualidades. Então ele entendia muito o mundo através de olhar um processo qualitativo daquilo e não olhar apenas as partes e as quantidades. E aí ele fala coisas bem legais. Então, o caminho da ciência de Goethe, que é essa ciência da qualidade, pode ser visto como uma ciência da qualidade em vez da quantidade. Então, a gente olha para o que aquela coisa realmente é, em vez das suas partes, que eu acabei de falar. E a abordagem de Goethe vai evitar que a gente reduza o fenômeno, que é aquele acontecimento, aquele ser, a um mero efeito mecanismo escondido nos bastidores. Então, você vira muito mais do que apenas um relógio, o seu corpo que nem um relógio que funciona porque as partes são encaixadas. Na verdade, você vira muito mais do que isso. Essa coisa do emergir, né? Então, das suas partes emerge algo que é muito maior do que essa soma. E aí, essa ciência goetheana, ela traz uma importância para a nossa visão de hoje, porque ela complementa a ciência das quantidades, ela traz uma visão processual do todo. Então, se ela vai analisar uma borboleta, ela vai analisar todo o processo da borboleta sem matar a borboleta e quebrar ela em partes, mas entendendo o seu processo como vida, entendendo a sua personalidade e a simbologia da transformação. Ela tem um olhar fenomenológico, da qual ela vai olhar a sua percepção e a sua subjetividade em algo que você está analisando, e qual que é a influência dos seus próprios pensamentos e das suas próprias crenças tem em cima daquilo que você está analisando. E ela vai entender essa conexão que a gente não tá fazendo hoje, né? Que a gente está vivendo num mundo fragmentado. Então, ela vai entender essa conexão de trazer o todo para a parte, fazer essa ponte várias vezes. E aí, para finalizar só esse lado de olhar qualitativamente para a vida, a gente traz uma frase agora do próprio Goethe, que é: o ser humano conhece a si mesmo apenas na medida em que conhece o todo. E ele só se torna consciente do mundo dentro de si. Cada novo objeto bem contemplado abre em nós um novo órgão de percepção. Então, vamos quebrar juntos. O ser humano conhece a si mesmo à medida que conhece o mundo. Então, a partir da curiosidade de explorar e de entender o mundo à sua volta, o ser humano vai começar a se autoconhecer, porque nós fazemos parte desse todo, que é o mundo. E ele só é consciente do mundo dentro de si, porque ele só entende o mundo a partir da sua própria perspectiva interna. E a cada novo objeto que a gente contempla, abre um novo órgão de percepção, porque cada novo organismo vai ter uma percepção diferente sobre a vida, para a gente abraçar essa diversidade de visões de vida. E aí a gente sai dessa posição de ser humano como centro e dominador da natureza, até dominador dentro do patriarcado do sexo masculino em detrimento ao sexo feminino, para a gente entrar como parte da teia da vida, para a gente entrar como parte desse todo, respeitar o nosso lugar, e não dentro de uma hierarquia, mas dentro de uma comunidade, dentro de interconexões, interrelacionamentos, e começar a entender o nosso papel como um papel, e não o papel, mas um papel dentro da teia, e entender que todos ali têm inteligência, sentimentos e importância dentro do sistema natural. Então, vamos lá. E aí, depois da gente passar, né, por essa coisa do contexto que trouxe a gente até aqui, contexto em que a gente está inserido,
desse desafiar essa visão unicamente quantitativa para passar a conhecer uma visão qualitativa, uma visão holística do mundo, né, da nossa interexistência, né, dentro desse processo, a gente começa a entender que a gente está se movendo, né? Primeiro, a gente está se movendo de uma narrativa para outra, né? Isso a gente já consegue sentir, perceber e observar sinais na sociedade, né? Então, a gente está se movendo de um mundo que foi criado por privilégio, que é aquele mundo criado lá no iluminismo, por aqueles caras brancos, aristocratas, europeus, né, para um mundo criado por comunidade. Então, a gente entende que nessa nova narrativa, né, nessa narrativa do interser, esse conceito de comunidade, essa forma de existência, compreendendo a nossa interconexão, é esse lugar para onde a gente deve caminhar. E dentro desse movimento de mudança, a gente precisa entender que as perguntas certas, elas levam a gente a viver as questões mais profundamente, né? E a viver essas questões numa dimensão individual e numa dimensão coletiva. Então, a gente desbloqueia, né, não só esse senso de comunidade, mas como a gente pode, inclusive, começar esse processo refletindo em grupo sobre as nossas dúvidas, as nossas dores, né? Vivendo esse nosso luto desse momento que a gente deixa para trás, também coletivamente, né? E que é a partir desses processos coletivos que a gente começa a permitir que o que quer emergir de futuro emerja. Pode passar, tá? E aí a gente traz algumas perguntas, não todas as perguntas do mundo, mas algumas perguntas que podem mexer dentro da gente e abrir esses campos de visão. Eu vou ler algumas, não vou ler todas. Por que ainda estamos em guerra uns com os outros e com a natureza? Por que a gente ainda explora a natureza, né? Por que a gente ainda está em guerra com ela? Por que ainda permitimos um sistema econômico que não atende à sobrevivência a longo prazo da nossa espécie ou o bem-estar de nossas comunidades e dite a maneira de como fazemos negócios nos nossos relacionamentos? Por que a gente ainda não se pergunta, né? Por que isso não está servindo para a gente e como que a gente consegue mudar? E assim vai, de como essas perguntas podem levar a gente a trocar as lentes de percepções, a abrir as lentes de percepções e entender que essa realidade que a gente vive não é a única e que a gente pode criar diferentes caminhos, né? Sim, e tem uma pergunta aí que a gente, enquanto futuro, volta lá, a gente gosta muito, que é essa última pergunta, né? Qual é o futuro que a Terra gostaria de ver nascer? Essa Terra enquanto organismo vivo, enquanto entidade viva, o que ela gostaria de ver nascer? A gente entende, por exemplo, que no momento desse de coronavírus e que a gente está ali numa ruptura, né? Essa Terra, ela também tem uma agência, né? Esses seres não humanos também têm uma agência nesse processo. Então, contemplar mesmo, né? Meditar sobre essa pergunta, qual é o futuro que a Terra gostaria de ver nascer nesse momento. E nesse momento a gente vê algumas notícias, né? Da natureza abrindo espaço, do ar se regenerando, do mar se regenerando, porque a gente está deixando de ter esse jeito, entre aspas, de vida tão industrial e degenerativo, de tirar tudo, natureza como recurso, porque a gente está meio paralisado dentro desse tipo de economia. Mas olha o quanto a natureza está respondendo com vida sobre a nossa... esse nosso pé atrás que a gente deu, esse passo atrás. Será que isso não deve ser levado em conta ou a gente quer voltar ao normal a mil vapores, né? E eu acho que essa... Opa, perdão. Pode falar, Maria. Não, eu ia só falar com esse contexto de agora, né? O quanto que é claro que a natureza, ela fala de formas diferentes, né? Muito sutis, que a gente não está acostumado na nossa percepção, mas ela tem a visão cíclica, né? As estações, você tem formas dela que ela mostra, né? Até a Ana vai falar mais sobre biomimética depois, né? Tem uma inteligência ancestral gigante, né? E quanto que a gente não repara e o quanto que é importante nesse momento ter uma consciência, assim, é um momento, um chamado para isso, né, na nossa visão, porque a gente já vê pessoas, países voltando, querendo dar esse que eles chamam de repique, né, de aumentar ainda mais as emissões e o jeito de ser antigo,
E esse é quase uma linha do suicídio, né? Assim como cenário, né? Então acho que é mais ainda necessário a gente ancorar outras percepções, né, nesse momento, né? Porque é um momento muito chave. E Fala, questionar, Lua. né, Maria? Eu acho que é um momento de muito questionamento. Inclusive da gente entender que parte do nosso papel, da gente que tem essa visão, né, por exemplo, nós do futuro, a gente tem uma perspectiva de que, através dos dados científicos que a gente tem, através dessas outras visões de mundo que compreendem, né, essa relação com a natureza a partir de uma outra perspectiva, depois da gente se alimentar disso, a gente entendeu que não é mais possível viver assim. Então, nós temos um papel, a gente conscientemente, né, abraçou esse papel de questionar essa narrativa antiga. A gente está fazendo isso aqui hoje com vocês, né? Botando para vocês a nossa perspectiva e dizendo, vamos questionar junto. A gente não quer trazer respostas, mas como é que vocês ajudam a gente? Como é que a gente ajuda vocês a entrar num processo que não seja o novo normal, né? Que não seja a gente pegar aquela narrativa antiga, aí a gente dá um tapinha nela, uma maquiada e a gente chama de a nova narrativa. Não é esse lugar, né? Não, e também como, por exemplo, no sentido da gente, às vezes a gente se sente muito nervoso ao se deparar com a situação planetária, né? Muita informação, a gente tem informação de que a gente vai morrer, basicamente, próximo, e isso dá muita angústia. Mas eu acho que essa mudança também é um encarar a morte, que esse momento agora está de algum jeito propiciando essa morte coletiva, de um jeito de viver, né, uma morte efetiva realmente de muita gente que está morrendo, né? Então, como é que a gente lida de outro jeito, né? Porque essa sociedade que a gente criou afasta a morte, né? Sempre deixa ela bem afastadinha para como se a gente não olhasse, né, para ela o tempo todo. E no Brasil tem um chamado de também estar perto de quem guarda as terras, né? Porque a gente pode às vezes não estar morando na Amazônia, né? Mas como apoiar os povos que fazem, que vivem em outras lógicas de vida e fazem isso todos os dias, né? Sim, pode passar, tá? E aí, tudo isso que a gente estava falando sobre, né, sobre essas reflexões, sobre esse movimento de despertar interno e como isso modifica as nossas ações e a forma como a gente se relaciona com o mundo, isso é espiritualidade. E a gente gosta muito de falar disso porque a gente entende que quando a gente traz vários dados científicos, aí a gente traz nomes de cientistas, naturalmente a gente entraria num lugar puramente mental. Só que como a gente falou, a gente está na busca de uma narrativa de visão de todo, né? Numa narrativa holística. Então, a gente precisa acolher todas as nossas dimensões enquanto ser, né? Especialmente nós, enquanto seres humanos. E a espiritualidade, ela é uma das dimensões, né, da nossa existência. E aí eu vou falar um pouco sobre o que é espiritualidade nessa perspectiva, tá? Espiritualidade não é religião, né? A espiritualidade, ela vai falar desse processo interno, dessa existência interna, desses valores essenciais que eu carrego dentro de mim, que não necessariamente são os valores que estão aqui manifestados na realidade. Como eu faço para fazer esse resgate com esse eu interior, né? Com essa minha existência, com essa minha necessidade social, que ela não existe à toa, né? A natureza, ela age dentro desses processos de círculos, de agrupamento, de alinhamento. Isso é natural para a gente, porque é natural para a vida. Né? E como é que a gente, naquele processo que a Thaís falou, eu só conheço o mundo ao passo que eu conheço a mim mesmo, né? Eu só conheço a mim mesmo ao passo que eu conheço o mundo. Então, isso é espiritualidade nessa perspectiva. E aí a pergunta que a gente traz para abrir esse tema é como a gente pode falar melhor da parte espiritual de uma forma que essa dimensão ajude a gente a entender como viver melhor, né? Como viver sendo uma vida que cria condições para as outras formas de vida, né? Porque no fundo a espiritualidade é isso, é como eu crio para o outro e o outro cria para mim, como a gente está interconectado nessa dança, né? Todo mundo junto, colaborando para que essa vida em abundância prevaleça, né? Pode passar, até. Então, de maneira bem resumida, espiritualidade é esse processo de conhecer-se o mais plenamente possível.
enxergar além do ego e se enxergar em inteireza, né? Quem sou eu dentro desse sistema vivo? Qual é o meu nível de engajamento e consciência? Qual é o meu nível de colaboração? O que eu recebo em abundância desse planeta? O que eu dou para ele, né? Essa troca, ela é justa? Eu estou em equilíbrio com todo o sistema vivo, eu estou só retirando a partir desse lugar do ego, da separação, da competição. E dentro dessa visão de espiritualidade, a gente entende que essa transformação pessoal e coletiva, elas acontecem juntas, né? Elas não estão dissociadas. Eu não vou evoluir coletivamente, eu vou esperar que a sociedade evolua e depois eu evoluo. Né? A gente está nessa dança do interser todos juntos, então é um processo evolutivo, que apesar de cada um expressar e manifestar e viver da sua maneira, a gente está num processo evolutivo que acontece de maneira holística mesmo, né? Numa visão conjunta. Pode passar. E aí, eu gosto muito dessa frase do Luther King, porque eu acredito que ela fala muito sobre isso, né? Porque ela fala assim, que o poder sem amor é imprudente e abusivo. E o amor sem poder, ele é sentimental e anêmico. Então, é precisamente esse choque de poder e moral com moralidade impotente que constitui a grande crise do nosso tempo. Então, como é que a gente se empodera desse amor e como é que a gente faz com que esse amor ele faça emergir um poder, né, para esse processo de transformação? E que a gente deixe de lado, a gente entregue a essa nova narrativa que morre essa ideia do poder baseado no ego, na separação, na competição, no individualismo, naquilo eu contra o outro, né? Que é esse poder sem amor. Inclusive, dando um spoiler na nossa revista agora, que vai sair segunda-feira, que vai sair agora no final de maio, tem uma matéria do Satish Kumar falando sobre o Gandhi. E essa matéria fala muito de que o amor ele precisa estar em todas as dimensões da nossa vida. O amor precisa estar nas decisões políticas, econômicas, nas decisões de todas essas dimensões, para a gente de fato ver nascer, né, uma outra sociedade. E aí, falando, né, como é que a espiritualidade ela é lida dentro desse momento em ambientes mais científicos, né? Tem um relatório da RSA de 2014 em que ele pontua algumas coisas, e a gente trouxe duas aqui que relacionam a importância da espiritualidade nesse momento. Então, eles falam que existe uma necessidade urgente dessa revitalização da espiritualidade para que a gente consiga enfrentar melhor os desafios do século XXI. Então, a gente vive um momento em que muitas das nossas estruturas basilares estão se desfazendo, né? A forma como a gente acreditava ser a forma de vida ideal, ela está se desfazendo, ela está morrendo, né? A forma como a gente achava que a gente deveria viver a vida, que era crescer, ou nascer, crescer, casar, ter filhos, envelhecer e morrer, a gente entendeu que é bem mais complexo do que isso, né? Ela não é só essa forma de vida. Ela não é só esse caminho que pode e deve ser percorrido. Então, quando coisas tão básicas que a gente aprende formam a nossa identidade, elas se desfazem, isso coloca a gente num lugar de ansiedade, coloca a gente num lugar de depressão, coloca a gente, né? E como é que a gente cria uma construção interna sólida o suficiente, numa perspectiva espiritual de autoconhecimento, para que eu consiga enfrentar, né, esse momento, para que eu consiga soltar aquilo que precisa ser soltado, sem que eu acredite que eu vou me desfazer quando isso se vai também, né? Tem uma frase budista que é muito legal, que ela fala assim: solte ou seja arrastado. Só que para a gente soltar, às vezes é muito difícil, porque a gente está muito identificado com aquela realidade, né? Imagina uma pessoa que viveu 40 anos da vida construindo, baseada numa ideia de sucesso, de sucesso profissional, financeiro, do que era a vida, se agarrou aquilo de todas as formas. Para ela é muito difícil soltar e acreditar que, ok, gente, talvez isso realmente não seja bom para todo mundo, então pode desfazer aí tudo que eu construí. Não? Sim, né? Isso é difícil numa perspectiva interior. Então, trabalhar esse autoconhecimento é muito importante para que a gente consiga soltar e não ser arrastado. E o segundo ponto que o relatório traz e que eu acho essa frase lindíssima, que ela fala que o profundo questionamento sobre a natureza da alma
nos levará inevitavelmente a redescobrir a alma da natureza, que é uma versão daquela outra do Goethe, mas que ela vai falar desse processo que eu só me reconecto com a natureza depois que eu me reconecto comigo mesmo, né? Então, assim, a gente está falando tanto de um processo de reconexão com a natureza, ele não vai acontecer antes da gente se reconectar com a gente mesmo. Ou ele não vai acontecer ao mesmo tempo em que eu me... Né? Ele vai acontecer ao mesmo tempo, ou nesse processo anteriormente eu, e depois esse processo com a conexão com a natureza. Pode ir, tá? E aí, com tudo isso que a Lua falou, que não é pouco, leva muita reflexão de como a gente quer viver a nossa vida, de quem nós somos, e todas essas perguntas, né, que a gente geralmente não se faz, mas que elas estão dentro da nossa vida, talvez elas não tenham espaço em alguns lugares, mas elas estão dentro de nós, a gente tem que repensar qual que é o lugar do ser humano na Terra, qual é essa parceria que a gente quer ter dentro do sistema interconectado, entre a comunidade do planeta, né? E aí, esse psicólogo, que chama Bill Plotkin, ele é um psicólogo natural, ele olha a nossa base psíquica com referência na natureza. Então, os processos naturais, eles são base para a gente se autoconhecer, que nem a Lua falou agora, que né, a gente se conhece através de conhecer a natureza, etc. E aí ele traz 3 premissas para essa parceria do ser humano com a Terra. Então, a primeira, uma sociedade mais madura requer indivíduos humanos mais maduros. Muitas das críticas do Bill Plotkin é que a gente vive numa sociedade adolescente. Uma sociedade que quer tudo para ontem, que não tem consequências, que é revoltada, que briga com todo mundo, que está nessa fase de se provar. E aí a gente, para transitar para uma fase adulta, é entender, conversar, entender que não vai ser tudo do seu jeito, entender que existe uma comunidade, uma família, ter uma conversa de igual para igual, saber a sua posição na vida, ter um amadurecimento. Então ele sente que nós, como humanos, somos uma espécie muito jovem, vivemos numa sociedade adolescente e precisamos desse amadurecimento para uma fase adulta, para que esteja em nível, aí não crianças mais adultas, não é isso, mas como um todo uma narrativa social mais madura. 2. A natureza, incluindo a nossa natureza da alma, sempre forneceu e ainda fornece o melhor modelo para o amadurecimento humano. Então, como que a gente vai fazer esse amadurecimento? Olhando para a natureza. Porque a natureza e todos os seres que estão aí, eles estão aí, muitos deles, muito mais tempo do que a espécie humana. Do que a nossa espécie, a nossa evolução. Óbvio que a gente evoluiu de outras espécies, mas existem outras espécies que estão aí evoluindo e têm uma história, uma bagagem e uma inteligência para dividir com a gente. Então, como que a gente consegue olhar para o todo, para essa inteireza e entender espiritualmente que a gente faz parte disso? E quais são os modelos e metáforas que a gente consegue trazer para a nossa vida? E essa inteligência que a gente consegue para nos ajudar a amadurecer? Como que a gente olha para os anciões, os seres anciões do nosso lado, que tem sabedoria ancestral de como que a gente pode viver a nossa vida melhor? E o 3, todo ser humano tem uma relação única e mística com o mundo selvagem, e a descoberta consciente dessa relação é o cerne da vida adulta. Então, quando a gente conseguir fazer esse processo, né, entrar nessa sociedade mais adulta, mais madura, esse entender de que a gente tem o nosso selvagem dentro de nós ainda. Porque a gente parte da premissa de que a gente vive uma narrativa de domesticação, essa narrativa racional, única, patriarcado. A gente vive uma narrativa. E como que a gente consegue viver diversas narrativas? Como que a gente consegue viver a nossa narrativa natural? Se o todo é a natureza, o planeta, e ele está dentro de nós, como que a gente consegue acessar esse lado mais selvagem, no sentido não selvagem, feroz, rebelde, no sentido selvagem do que a palavra realmente significa, que é não manipulado, não domesticado. Como que a gente consegue olhar o nosso lado interior não manipulado pelas crenças sociais que nos limitam? Qual que é o natural dentro de mim? Como que eu consigo olhar toda a natureza de forma mística e não de forma a controlá-la? Mas entendendo que eu não vou entender tudo, porque eu sou parte, eu não sou o todo olhando de fora, eu sou a parte. Então é como se o meu rim quisesse entender o meu corpo inteiro, nós tentando entender a Terra inteira. Tem coisas que meu rim não vai saber sobre mim, e tem coisas que nós não vamos saber sobre a Terra. E tudo bem, e que místico, que maravilhoso o desconhecido. Em vez de ter esse tipo de racionalidade, de dominância, onde eu quero dominar intelectualmente tudo. E como que eu consigo, então, entender esse processo natural?
E essa relação da mudança, de que o ser humano natural não é o ser humano precário, não desenvolvido, não civil. Porque isso são ideias e crenças que limitam a gente. Então, qual que é o ser humano selvagem? Qual que é o ser humano natural? Acho que a gente ainda está para abrir esses caminhos e descobrir dentro de nós, de forma madura, essa relação com o mundo natural e com o mundo místico, espiritual, biológico, etc., dentro de nós. E aí tem essa frase do Daniel, eu vou passar a falar para Ana, eu acho, agora, né? Em que ele é um belo de um resumo desses últimos slides, né, do que eu falei e a Thaís falou, né, falando que essa evolução da consciência é uma jornada tanto pessoal quanto coletiva. Né? A gente, como eu falei, uma sociedade, como o Bill falou, na verdade, uma sociedade mais madura requer indivíduos mais maduros, e a gente está nesse processo, né, de soltar ou de ser arrastado. Tem muita gente sendo arrastada, tem algumas pessoas já soltando. Então, como é que a gente promove, através dessas reflexões, um processo que seja mais amoroso para essa mudança, né? E não necessariamente um processo de tanta dor. E como que a gente tem a natureza como nossa guia? Dentro desse processo coletivo de evolução, a gente afeta a nossa jornada individual e como a nossa jornada enquanto seres humanos afeta o processo evolutivo da natureza, né? Então é uma jornada coletiva, a gente queira, quer não, nós não somos separados, estamos interligados. Então como que a gente abraça essa coletividade e segue em frente, né? E aí? Quem vai? Eu posso falar, então. Vamos lá. E aí a gente pensa tudo isso e a gente fala, tá, cultura regenerativa. Ok, mas o que é regenerativo? A gente é regenerativo ou a gente... Então, se existe uma cultura regenerativa, quer dizer que a nossa história hoje é degenerativa? Para a gente entender essa relação, a gente trouxe alguns pontos. Né? E a gente precisa primeiro entender que a capacidade de regeneração da Terra, ela não vem conseguindo acompanhar a demanda, como a Maria falou, né? Como a gente vive numa sociedade do hiperconsumo, da hiperconexão, da propaganda excessiva, falando para a gente consumir coisas, né, que na verdade a gente não precisa, a maioria delas, a gente precisa de muitos insumos, a gente precisa de muito, que essa terra produza muito para que a gente consiga dar conta desses desejos, né, da modernidade. Só que a capacidade de regeneração da Terra, ela tem um limite, né? A gente tem um limite planetário, como foi falado. E ela já não vem mais conseguindo acompanhar esse crescimento da demanda. Então, hoje, a gente, enquanto sociedade, transforma recursos em resíduos mais rápido do que a natureza consegue transformar esses resíduos em novos recursos. Eu gosto de falar, né, que tipo assim, não tem um lugar para onde o lixo vai. A gente não vai jogar o lixo para fora da terra e dizer, então, fiquem aí do lado de fora. Esse lixo precisa, não existe essa ideia do lixeiro, né, que a gente joga ali e acabou o lixo. Não existe lixo, né? É tudo parte. É exatamente isso. A gente precisa compreender esses resíduos que a gente produz como parte de um ciclo, né? Ele precisa voltar para a terra, para que essa terra consiga transformar ele em resíduos novamente, para que a gente possa transformar ele, enfim, naquilo que a gente precisa, e desse processo de utilização, enfim, né? Fechar esse ciclo. Porque a gente está aqui nesse planeta que é cíclico, né? E não dá para jogar o lixo lá do lado de fora. E esse momento que a gente vive é um momento em que essa pegada do ponto de vista da equidade também é insustentável, né? Então, assim, em se tratando de direitos de saque sobre áreas bioprodutivas, a gente também é desigual. Não é só a distribuição de renda que é desigual, mas a quantidade de espaço bioprodutivo que as sociedades, né, usam, que os diferentes espaços do globo usam, que essas populações usam, é diferente. Ela também
está pautada nessa ideia de riqueza hoje. E é importante a gente entender que a gente já está vivendo a crédito, né? A gente já está consumindo muito mais do que essa terra consegue produzir, ou seja, a gente já está causando danos a esse planeta, alguns deles irreversíveis. E aí, falando um pouco mais sobre essa coisa da equidade, né, da pegada média dos habitantes do mundo, a gente vai ver, por exemplo, que sociedades que alimentam essa ideia do consumismo, né, do ter para ser, do sucesso aliado àquilo que eu compro, àquilo que eu tenho, elas vão, obviamente, consumir muito mais espaço bioprodutivo do que culturas que não têm essa visão. Então, por exemplo, a gente vai fazer um comparativo aqui. Um cidadão dos Estados Unidos, ele consome em média 9,6 hectares de espaço bioprodutivo, enquanto a maioria dos africanos consome 0,2. Então, olha a diferença, né, de consumo da terra. A média mundial hoje é de 2,2 hectares, e o que esses cálculos mostram para a gente é que um modo de civilização sustentável ela teria que ter como limite 1,8 hectare por cidadão, supondo que a população permaneça estável, né? A população como a gente tem hoje. E aí, quando a gente olha essa análise, a gente vai ver também, por exemplo, que quando a gente fala em apertar, então tá, gente, temos um limite, vamos ter que dar uma reduzida. Não acreditem que vai ser os Estados Unidos que vai reduzir o consumo. Ele vai querer com que os países que são desenvolvidos, que são quem geram a maior parte da riqueza, apertem no seu consumo. Então, por exemplo, no livro do Latouche, Tratado de Decrescimento Sereno, que nele ele traz esses dados, ele vai falar, por exemplo, que mesmo que um africano aperte ainda mais o seu consumo de espaço bioprodutivo, que é o que vai acontecer num primeiro momento, a gente não vai chegar nesse equilíbrio. Então, precisa acontecer, de fato, uma troca de valores, uma evolução da nossa forma de pensar, e precisa ser uma evolução coletiva, planetária. Ela não adianta ela acontecer só num ponto, a gente precisa fazer disso, de fato, um movimento muito maior de reflexão sobre qual é esse futuro que a gente quer viver. Sim, e só um complemento, né, é que eu acho que ela é uma evolução individual e coletiva. E quando a gente conseguir fazer coletivamente muitas mudanças de consciência individuais, os sistemas podem emergir com essa mudança, né? Porque não é uma coisa que vai acontecer, muda aí, sistema. Se as consciências não tiverem mudado, não, é o que faz parte desse todo, né? Por isso que é tão importante, né, todo mundo junto essa mudança. O sistema não vai dizer, então, gente, vem, vamos mudar. É um processo de fato social, né? Começa no indivíduo, começa a se espalhar socialmente, para a gente ter mudanças nas empresas, mudanças nos governos e assim sucessivamente. Então, a conclusão que o Latouche chega, que é óbvia, né, que a gente está muito longe da igualdade planetária, né? Não só em se tratando de distribuição de renda, de distribuição de acessos, né, mas também numa igualdade de distribuição e de uso dos espaços bioprodutivos. E aí, o que a gente tem de dado é que se daqui até 2050 a gente não modificar a nossa trajetória e a nossa dívida ecológica seguir crescendo, em 2050, essa dívida vai corresponder a 34 anos de produtividade ecológica do planeta inteiro. Ou seja, a gente vai estar em dívida com 30 planetas. 34 planetas, na verdade. A gente vai precisar de 34 planetas Terra para dar conta dessa história que a gente está construindo de uso desenfreado dos espaços bioprodutivos. Pode passar, Tati. E aí, o Latouche ele traz para a gente essa frase que ela é bem simbólica, especialmente para esse nosso momento. E é importante dizer que ele escreveu este livro em 2009, foi publicado no Brasil em 2009. E ele diz assim, nossa sociedade amarrou seu destino a uma organização baseada na acumulação ilimitada. Esse sistema está condenado ao crescimento. Quando há desaceleração ou parada, vem a crise e o pânico, que é o que a gente está lidando agora. Então, esse sistema, ele foi projetado para trabalhar dessa maneira, né? O nosso sistema econômico. Então, não tem um outro jeito dele existir senão crescendo infinitamente. Só que o nosso planeta, ele tem um limite. Então, esse sistema,
ele não serve para a gente. É isso que essa lógica está dizendo. A gente precisa repensar, né, qual é o sistema econômico, político, de vida, qual é o sistema de valores que compreende essa visão de integração, e de integração não só entre nós, mas entre nós com a nossa própria verdade, nós com o planeta, nós com as comunidades vivas. E também repensar os índices de como a gente avalia o nosso sistema, que está muito avaliado na acumulação de capital e nesse crescimento desfreado. Mas será que esses são os índices que levam a uma boa vida que nós queremos viver? Então, como que a gente consegue avaliar a nós mesmos e a sociedade que a gente está criando de uma forma mais real, que faça bem a nós e não a esse crescimento infinito, né? Qual que é essa apego ao crescimento infinito que nós estamos? Uhum. E a gente vê países com PIB alto, mas um índice de suicídio gigantesco. Então, assim, que sucesso é esse, né? Onde está sendo essa medida? E o capitalismo, né, ele teve muito esse sistema financeiro que, né, é predominante, teve muito uma ideia de que as pessoas iriam enriquecer mais e que iria sobrar um pouco para os mais pobres, para eles ficarem melhores. Mas a gente só vê os índices dos mais ricos aumentando e os mais pobres cada vez mais distantes disso, né? Então, é uma forma de ver que a gente foi acostumado a achar que é a melhor, né? Ou a única possível, né? Tem até aquela frase que é mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que é mais fácil imaginar o fim da espécie, do mundo do que o fim do capitalismo. É isso, a que nível chegamos, né? Acho que essa frase simboliza muito. Vai, tá. E aí tem essa frase da Kennedy Baldwin, que é tão boa quanto essa que a Maria trouxe, que ela vai dizer que quem acredita que um crescimento infinito é possível em um mundo finito, ou é louco ou é economista, né? Então a gente vai ter os economistas que se alimentaram dessa escola, né, dessa economia do sempre para cima e para frente, porque é a lógica desse sistema, e para que ele se preserve e continue a existir, ele precisa continuar indo para frente, para cima a qualquer custo. Eles precisam acreditar nessa lógica, né, de que um crescimento infinito é possível e que em algum momento, por exemplo, a gente vai colonizar Marte e a gente pode continuar crescendo economicamente e talvez a gente vá de foguete para Marte todo mundo. E aí a gente vai continuar crescendo e a gente precisa colonizar um outro planeta e talvez a gente transforme o nosso universo todo em lixo e vai dar tudo certo. Não, e aí, esse economista, óbvio que a gente está falando aqui, são os economistas que ainda partem dessa lógica. Tem várias pessoas nascendo, né? Já outros pensamentos, como a Kate Raworth, que a gente como o próprio muito. Como o próprio Latouche também, que vai propor uma alternativa sistêmica, que é o decrescimento. A Kate, que vai trazer essa visão, como é que eu respeito o limite planetário, e eu tenho como assento dessa sociedade o bem-estar social, né, e não essa visão de crescimento financeiro para sempre, né? Tem, por exemplo, o trabalho da Helena, que vai falar muito sobre essa economia da felicidade, né? Então a gente tem um trabalho de vários autores refletindo o que seriam novas possibilidades econômicas. O bem viver, por exemplo. E eu acho interessante falar que essa economia que a gente vive hoje, né? Que é esse olhar que separa, né, o ser humano da natureza e a natureza como recurso, não contabiliza a natureza como bem, né? Então a degradação natural não está contabilizada. Então é um crescimento de capital e um super perda natural, uma perda natural que não está sendo contabilizada, né? Não está sendo contabilizada. Então existem muitas pessoas repensando e que mais pessoas possam repensar para a gente deixar de ser louco e começar a ser mais maduro. Deixar de ser doidão, sair por aí consumindo tudo que a gente quer. Exato. Vai, Ana. Então, a gente está num momento que a gente precisa sair um pouco dessa posição de mestres, dessa posição de nos enxergar no topo da cadeia, detentores de todo o conhecimento, desse lugar do ego para ir para um lugar do eco, né, de conexão com o todo e de nos enxergarmos parte desse todo.
E aí a biomimética, ela vem muito nesse sentido, como a Maria falou. A biomimética, ela é um ramo da ciência que é muito novo ainda, mas que olha para a natureza como um modelo, mentora e medida para se gerar inovações. Então, a biomimética entende que depois de bilhões de anos de evolução, a natureza já encontrou as soluções para muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje. Então, por exemplo, a teia de uma aranha é muitas vezes mais resistente e mais flexível que o cabo de aço. Uma floresta gerencia seus recursos e seu ecossistema de uma forma muito mais otimizada que as nossas empresas. Uma folha consegue gerar energia a partir da energia solar muito mais eficientemente que os nossos painéis fotovoltaicos, por exemplo. Então, sair desse lugar de mestre e se colocar num lugar de aprendiz para outros tipos da sabedoria que não sejam humanas é o que a biomimética vem trazer. Uhum. Eu acho legal. Eu quero, só falando de uma coisa aí que eu gosto. Volta lá, Thaís, espera, não me gunga. Eu gosto muito dessa coisa de quando a gente fala de assumir uma postura de peregrinos e aprendizes, de que essa postura, ela parte desse lugar da gente assumir a nossa própria ignorância, de que a gente não tem todo o conhecimento, a gente não sabe tudo sobre a vida, né? A gente celebrar a ambiguidade, então que sim, é possível existir duas coisas no mesmo espaço, dois sentimentos, duas sabedorias, né? Duas formas de pensamento, né? Dois movimentos podem coexistir dentro do mesmo espaço. E de que sim, a gente precisa se associar à incerteza. Então, essa postura de não, eu sei tudo, a vida é assim, nós vamos agir assim e vai dar tudo certo. Ela é uma postura que não é mais possível no momento em que a gente não tem parâmetros parâmetros preditivos de futuro, por exemplo. A gente nunca passou por essa situação de Covid, por exemplo. Então, qual é a postura que a gente deve assumir agora? Incerteza, que é a postura de que vários governos assumiram, né? Então, vamos gerir a incerteza. O que a gente pode fazer dentro desse cenário? O que a nossa tecnologia já desenvolveu? Mas a gente precisa estar aberto, né? Conforme o vírus se movimenta, esses governos vão se movimentando. Então, é um processo de observar o mundo e entender como eu ajo a partir de tudo que eu me desenvolvi até aqui, né? E aí esse é o convite das culturas regenerativas, é da gente assumir uma postura de peregrinos e aprendizes. Sim, e eu acho que quando a gente percebe quando a gente coloca nesse lugar de assumir as incertezas, a ignorância e perceber que eu não sei tudo, talvez o outro tenha uma outra experiência de vida que eu não tenho, tem uma perspectiva diferente, isso é diversidade, e a diversidade é o que ancora o crescimento da vida. Se todo mundo pensa igual, se todo mundo tem a mesma experiência, se todo mundo faz tudo do mesmo jeito, para onde que a gente vai crescer? Para onde que a gente vai evoluir? A evolução se dá pelo erro e pelo acerto, né? Da gente errar, reconhecer e a partir disso, em comunidade, descobrir novos jeitos de descobrir novos caminhos. Então, essa questão de viver as questões juntos em comunidade, viver as perguntas e aprender a apreciar essas múltiplas perspectivas, apreciar a incerteza, é um caminho das culturas regenerativas, né? Sim, e muito legal essa ponte que você fez com biomimética, porque viver as questões em comunidades humanas e não humanas também. Então, como que a gente pode trazer a aranha para nos ajudar dentro dos desafios que nós temos? E por que não, né? Só um complemento desse último slide do que a Ana falou, é que eu acho que enquanto a gente estava muito acostumado nessas formas, o mainstream, o jeito de ver a vida era sem muita responsabilidade, porque tinha algum poder, né, de cima que dizia pra gente como devemos fazer, votar em alguém que é de 4 em 4 anos e depois eu só reclamo e ai que merda, né? Assim, não é assim, chama para uma política participativa, para um engajamento participativo na vida, essa corresponsabilidade de nós mesmos, que é algo muito diferente, que tem a ver com o que a Lua falou, desse chamado espiritual, né? Uma mudança realmente que é uma mudança completa do jeito que a gente vinha acostumado a ser, não só desde o iluminismo, mas desde que a gente era guiado pela igreja, né? Enfim, tem toda uma história da humanidade sempre guiada por algo que vem de algum topo, né? Um rei,
enfim. Então é uma coisa muito longa e ancestral essa trajetória, né? Só que ao mesmo tempo tem outra ancestralidade que vem por outros lados. Então é um chamado para religar, né? Religar com essas outras formas que já estão aí também há muito tempo, só que estão apagadas por essa modernidade. E as culturas regenerativas, quer falar, Lua? Não, jamais, não quero falar nada. Ela vem a partir dessa percepção de que a sustentabilidade não é mais suficiente nesse estado que a gente já chegou hoje, porque a gente já ultrapassou muito dos limites planetários. E sustentar a vida na Terra como ela é hoje já não serve mais. A gente precisa sair dessa mentalidade de causar menos danos para pensar como a gente pode regenerar o tecido da vida na Terra. Então, a cultura regenerativa é aquela que permite essa renovação dos recursos naturais a partir do reconhecimento de que os processos precisam ser cíclicos e não lineares, acolhendo essa ciclicidade da natureza, celebrando esses movimentos de circularidade, reconhecendo que a mudança faz parte da vida, né? E a inconstância é a única certeza que a gente tem a partir dessa honra da diversidade, do diferente, de outros pontos de vista, para abrir espaço para um novo e para tecer novos caminhos, fazendo um reconhecimento de sabedorias ancestrais e diferentes, sabedorias não humanas, e essa cultura regenerativa que promove uma colaboração como princípio básico para essa criação de uma nova narrativa. Colaboração não só humana, mas colaboração humana e não humana, né? Para reconhecer que o futuro é uma história escrita por muitas mãos. Então, a cultura regenerativa, ela é uma manifestação equitativa, colaborativa, justa, pacífica, que floresce e que restaura ecossistemas e regenera a resiliência local e global. E essa nova história que a cultura regenerativa vem trazer não é de uma negação de uma visão do mundo dominante. Ela inclui uma perspectiva, mas não deixa de considerar ela como única. Então, tem isso também de viver as perguntas coletivamente, de não ter um único caminho, de não se ter uma certeza, mas de imaginar enquanto comunidade como a gente pode construir um novo caminho que não seja tão agressivo, tão dominador e tão desrespeitoso com a genialidade da vida que nos cerca. E uma coisa que eu acho interessante aí é que o que essas culturas regenerativas, né, vem falar, ela vem dizer basicamente que é impossível sustentar um mundo que não se paute na diversidade, porque vai ser um mundo muito pouco resiliente. Então, ela é um mundo que diz que não dá para ter só uma visão de mundo estabelecida, como a gente tem hoje, né, que é essa visão ocidental, eurocêntrica. Então, a culturas regenerativas vai dizer, calma aí, vamos dar voz e vez para outros modos de vida que já estão aqui, vamos dar voz e vez para outras formas de vida que a gente não experimentou ainda, e como é que essas formas de vida podem coexistir? Então, não é a ideia assim, a gente quer trocar o sistema de valores iluminista por um único sistema de valores que vai se chamar cultura regenerativa. Não. Cultura regenerativa é essa história que vai abrir espaço para muitas histórias, inclusive que nem vão se chamar de culturas regenerativas, mas que estão fazendo regeneração há milênios aí, como, por exemplo, né, culturas ancestrais, diversas culturas ancestrais. Então, é importante a gente falar que cultura regenerativa é sobre nós, ocidentais, europeizados, né? Ela não é sobre essas cosmovisões que já existem aí. Eles já sabem viver em comunidade, em harmonia com a natureza, compreendendo a simplicidade. Várias dessas culturas que existem, indígenas, ancestrais, elas já se pautam nesses princípios. Mas é um processo para nós reconhecermos a vida de uma maneira holística, reconhecermos a nossa dimensão selvagem, né? Reconhecermos essas habilidades que a gente tem naturalmente, como a gente se reconecta com o tecido da vida, se reconecta com o outro, com a gente mesmo. E aí eu queria fazer um convite para todos vocês que estão nos assistindo, que vocês possam participar um pouco. Então, a gente falou um monte de coisa, trouxe um monte de conteúdo, um monte de coisa nova, de perguntas para vocês fazerem,
mas a gente queria que você participasse, sentisse isso na pele, pudesse interagir com o mundo. E uma das maneiras é você escrever uma carta para o planeta Terra. Então, a ideia é que você possa se expressar e criar, abrir essa porta de relacionamento com o planeta da sua forma, da forma que for mais autêntica para você. Então, quer chamar a Terra de planeta, de Gaia, de Terra, do que for, de Pachamama, do que for mais que estiver dentro do seu coração e que você possa abrir um diálogo com o planeta da sua forma, em agradecimento, em negação, em perguntas, em vontades, em forma de desenho, de dança, de expressão corporal, mas que a gente possa abrir esse canal de comunicação com o planeta. Uma vez eu estava conversando com um xamã africano e ele me disse que dentro da filosofia da cultura dele, a terra e a natureza gosta tanto de ouvir o que nós temos para dizer, quanto a gente tem curiosidade sobre os sistemas naturais. Então, como que a gente consegue abrir esse canal de troca mútua? E dentro desse processo, né, de entender as crises que a gente está vivendo, até a gente conseguir colocar em ação uma transformação, existe toda uma jornada que a gente percorre. E dentro desse processo de transformação, que é individual e único de cada um, mas a gente pode entender ele muitas vezes como um processo de negação, do tipo, nossa, tá ferindo as minhas crenças que me limitam, eu não quero, eu nego tudo isso, até eu entrar num processo de, nossa, isso é muito grande, eu não consigo abraçar isso, eu entro num processo um pouco de desespero e depressão, não tenho o que fazer, e aí eu posso começar a entender, tipo, não, calma, eu entendo, eu acredito, faz sentido, só que eu preciso me entender mais, mergulhar mais, estudar mais, até a gente chegar num processo de tipo, nossa, me sinto empoderado, já estou entendendo, vamos colocar em ação. Então, existe todo um trajeto. E como que a gente consegue se relacionar com a Terra dentro desse trajeto? Tipo, Terra, estou sentindo tudo isso aqui, estou querendo fazer tudo isso por você, mas não estou lá. E aí, respeitar o seu processo. Não escrever, você pode escrever uma carta de amor para a Terra, mas o que eu estou falando é que você pode escrever uma carta de negação para a Terra. Mas o importante é abrir esse campo de relacionamento. E você também pode abrir esse campo de relacionamento interagindo com o mundo natural não humano. Então, vai conversar com uma flor, vai observar as formigas que estão, né, em algum jardim, dentro do seu apartamento, se você tiver algum vaso, passa um momento observando o sol, observando a janela, o ar, os passarinhos que passam. Tenta trazer um pouco dessa conexão dos seres que não são humanos, desses relacionamentos que a gente geralmente não abre o canal, para ver o que surge disso, de forma assim, sem expectativas, e deixar que venha até você do que você quer comunicar para o planeta. Então é esse o convite que a gente deixa aqui para vocês que vocês possam participar também dessa conversa com o planeta. Para a gente poder sonhar o sonho da Terra juntos, a gente precisa abrir esse canal de comunicação com ela. Sim. E a gente fica por aqui, muito feliz. E mais uma coisinha, Lua. Se também alguém ficar curioso, querer saber mais sobre tudo isso, fala com a gente no Instagram, fala com a gente, manda e-mail pra gente, a gente vai super adorar continuar essa conversa, saber o que vocês acharam. E é isso. Descompartilha a tela pra gente se despedir, Thaís. Claro, óbvio. Me desculpe. Oi. Oi. Então, eu coloco na galeria pra gente poder se Coloca na galeria. Coloco. Então. Eu acho que cada um pode agradecer, né, a sua maneira. Então, hoje estou muito feliz de estar aqui, podemos dividir esse conhecimento, que é um conhecimento que parte dele, né, eu venho recolhendo aí ao longo da minha vida, assim como os meus companheiros. E dizer que para a gente é sempre uma felicidade, né, poder falar sobre isso, poder trocar, poder, enfim, se conectar com outras pessoas. Então, como a Maria falou, a gente tem um canal no Telegram também, que está na bio do nosso Instagram. Quem quiser conversar de maneira mais próxima é um ótimo canal, porque lá a gente responde pessoa a pessoa, a gente compartilha um pouco de conhecimentos um pouco mais aprofundados. E é isso. Eu queria agradecer também a oportunidade, a AMPA, da gente estar aqui nesse evento. Acho que está super legal a gente poder conversar sobre isso. Queria dizer e retomar o começo da nossa conversa aqui, de que nós somos todos aprendizes e a gente está aprendendo coletivamente.
E a gente não está falando sobre verdades absolutas, estamos falando sobre a nossa visão de vida. Então, que isso possa tocar o seu coração aonde for necessário para você. E que o caminho seja da diversidade, da gente estar sempre pesquisando e entendendo tudo que está existindo no mundo para a gente poder entender a nossa verdade. Então, a gente aprende sobre o mundo e, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo sobre nós. Muito obrigada por todos que participaram. E nessa linha do que a Thaís falou, reitero esse convite para realmente a gente aprender com vocês também, trocar mais. Então, cheguem em alguma das nossas redes nesse espaço-tempo que se abriu agora. Eu também estou muito grata, muito feliz de poder estar nesse espaço de compartilhamento. Uma das minhas principais vontades de entrar no futuro foi justamente isso de poder comunicar uma coisa que eu vim estudando e que até então eu só usava para escrever artigo que ia ficar dentro de uma revista acadêmica e que tipo, não ia chegar em ninguém praticamente. Então, ter esse espaço dentro de eventos para um público universitário, eu acho que é muito lindo, para um público jovem, e ter esse espaço de troca é muito importante e fico muito feliz. Sim, que a gente possa criar o mundo que a gente quer estar. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Beijo!